Olá, vamos falar um pouco sobre os planos bissetores. O que seriam planos bissetores? Certo? Os planos bissetores, eles são planos que dividem o primeiro e terceiro, o segundo e quarto diedros em duas regiões exatamente do mesmo tamanho. Ou seja, eles passam por esse espaço do primeiro para o terceiro, do segundo para o quarto, tá? Dividindo uma região chamada diedro, né? Que teria 90 graus, em duas regiões de 45 graus. Se eu fizer um corte, certo? Dessa figura do espaço que eu mostrei no slide anterior, ficaria mais ou menos dessa forma. Eu tenho aqui o plano horizontal e o plano vertical. No meio aqui seria a linha de terra. Então, entre o plano horizontal anterior e o plano vertical superior, eu teria aqui o primeiro diedro. Então, do primeiro para o terceiro, passa um plano, que eu chamo de bissetor ímpar. Esse plano divide o primeiro diedro em duas regiões, cada uma com 45 graus. A mesma coisa vai acontecer aqui do segundo para o quarto diedro. Eu vou ter o bissetor par, dividindo esses diedros, né, em duas regiões, cada uma com 45 graus. Como é que fica um ponto que é situado no bissetor? Né? Vamos começar aqui exemplificando um ponto situado no bissetor ímpar. Então, esse ponto A, ele está situado no bissetor ímpar. Como ele está em cima do plano, o que é que vai acontecer? O afastamento, certo? O afastamento aqui vai ter um valor, no caso, se ele está situado no bissetor ímpar, primeiro diedro, o afastamento ele vai ser positivo. E a cota aqui vai ser também positiva, certo? O que vai acontecer é que como esse bissetor, ele divide a região, né, em ângulos de 45 graus, o afastamento ele vai ser igual à cota. Então, quando eu vou obter a épura, tá? O ponto A, ele tem afastamento positivo e cota positiva. E essas projeções, elas são simétricas. O que é que quer dizer simétricas? Elas vão ter o mesmo valor e o mesmo sinal. Mesmo aqui para o ponto C, ó, que está situado no terceiro diedro. Esse ponto C, ele vai ter um afastamento negativo e a cota também negativa. Por conta, né, desse plano bissetor ímpar aqui, que divide em duas regiões de 45 graus, esses valores vão ser iguais e de mesmo sinal. Então, quando eu fizer a épura deste ponto que está situado no bissetor ímpar terceiro diedro, o afastamento vai ser negativo, né, aqui para cima, e a cota também negativa aqui para baixo. Então, esses valores, essas projeções, elas serão simétricas. Vamos ver agora como é que fica para o segundo diedro, ou bissetor par. Né? No bissetor par, aqui no segundo diedro, eu tenho o ponto B. Esse ponto B, ele vai ter um valor de afastamento negativo, mas a cota será positiva, tá? Como esse bissetor par, ele divide, né, esse segundo diedro em duas regiões de 45 graus, a mesma distância do ponto para o afastamento vai ser a distância do ponto para a cota. Então, o afastamento e a cota terão valores iguais, mas de sinais contrários. Se eu fizer aqui a épura deste ponto, tá? Então, o ponto B, ele vai ter projeções coincidentes, onde o afastamento, tá? Ele vai ser coincidente com a cota, o afastamento negativo e a cota positiva. Se o ponto estivesse situado aqui no quarto diedro, né? A mesma distância do ponto para o plano horizontal é a distância do ponto para o plano vertical, por conta desse ângulo de 45 graus que divide esse diedro, esse quarto diedro, em duas regiões. Então, as projeções horizontal e vertical, eles têm o mesmo valor, mas os sinais eles são contrários. Por isso, quando eu vou aqui para a épura, o afastamento ele é positivo e a cota ela vai ser negativa. Essas projeções serão coincidentes.